Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui querendo ser breve, mas não sei se eu vou conseguir. Eu tava fazendo uma faxina no meu quarto, né, nos meus documentos, olhando meus livros, papéis, artigos, e eu achei um caderno que eu achei muito interessante que eu gostaria muito de mostrar pra vocês. Até coloquei um filtro, né? Porque a cara de faxina não é tão legal assim, né? Eu parei bem no meio aqui, tá uma bagunça do meu lado. Como a boa TDAH que sou, não irei deixar para depois, vou interromper o que eu estou fazendo e vir aqui contar isso para vocês, porque eu acho que se eu organizasse para falar sobre isso mais tarde, não teria, né, o mesmo efeito daquele momento de agora eu tive essa percepção e tive essas lembranças. No meio da bagunça da faxina, eu achei um caderno que eu acho que foi um caso que foi crucial para minha mudança de área e para minha atuação de hoje, que foi um caderno de uma criança que eu acompanhei, a primeira criança com dislexia que eu acompanhei, pelo menos uma dislexia de nível mais severo. E me veio uma nostalgia imensa de como eu entrei na área que eu tô hoje. E eu queria mostrar um pouquinho sobre como foi esse processo, porque na época eu não tinha conhecimento sobre o transtorno específico de aprendizagem. Eu já trabalhava um pouco com autismo, mas ainda assim o meu conhecimento era bem básico, né? Eu fazia estágio, né? Eu era tutora, estagiária e fazia tutoria. Eu vou mostrar primeiro um videozinho das anotações que eu fazia. Então aqui eu fazia alguns registros quando eu comecei a acompanhar a criança, né? Esse aqui eu não preciso abrir porque era o cronograma. E eu comecei a fazer um registro, tipo um diário, sabe? Deixava as tabelas de avaliações. Vou tentar passar meio rapidinho, assim, porque aqui ainda não tá coberto os nomes. Eu queria mais para vocês verem. Então, eu fazia um diário e eu fazia muitas anotações. Muitas anotações. Eu já vou falar um pouquinho sobre elas e o quanto eu acho que elas me fizeram evoluir enquanto profissional e enquanto conhecimento na área que eu atuo. Quando eu recebi esse caso da escola, né, que eu não vou revelar nomes nem da escola, nem de profissionais, porque eu não conversei com os profissionais sobre, né, a divulgação do caso, mas até mesmo para considerar, né, para a própria criança não se identificar, às vezes ela pode inclusive vir a ver esse vídeo. Mas foi um caso que, no que foi passado para mim, me falaram que era um caso muito desafiador, que era o caso mais desafiador da escola. Né? E para vocês terem noção, tinham casos de autismo nível 3, tinha muitos casos de criança com síndrome de Down com comorbidades. E o que foi me passado é que esse caso com criança dislexia, ele era o mais difícil. Por quê? Porque a criança não permitia que ninguém se aproximasse dela. Ela fazia esquiva. Então, mesmo quando o professor queria ajudá-la, ele não conseguia chegar perto, porque ela basicamente se fechava. Então, ela não permitia que dessem suporte, né? A criança não permitia que dessem suporte para ela, porque ela tinha vergonha, ela tinha receio, era uma criança que já tinha passado por reprovações, era um pouco mais velha do que a turma, começou um tratamento meio tardio, porque o diagnóstico foi um pouco tardio. A equipe multidisciplinar que acompanhava ela também estava tendo dificuldade em finalizar a alfabetização, e já era uma criança grande, com 10 para 11 anos. Então, né, o que me passaram é, Josi, foca primeiramente em conseguir essa aproximação com ela. E quando eu fui tentar na prática, eu percebi isso bem forte mesmo, né? Então ela tinha até comportamentos bem desafiadores quando eu tinha um pouco de insistência na aproximação, de pedir para eu sair de perto, falar que não gostava de mim, comportamentos de fuga mesmo em dificuldade, em relação à sua dificuldade. E aí eu fui criando estratégias para conseguir me aproximar dela, né? Aos pouquinhos eu fui quebrando as barreiras e eu consegui. Depois que eu consegui um vínculo com a criança, lembrando que o meu foco inicial foi somente vínculo. Eu desliguei de atividades, mesmo sabendo que ela precisava de suporte, ela precisava de auxílio. Mas para eu conseguir auxiliar ela, eu precisava ter um vínculo com ela. Ela precisava confiar em mim, senão eu não ia conseguir ajudá-la. Então, eu coloquei como foco uma meta inicial, conseguir a aproximação e o vínculo. E não foi fácil,
mas eu consegui, né? E a gente teve que construir um vínculo muito bacana, inclusive. E quando eu consegui essa aproximação, eu tive algumas percepções que a escola ainda não tinha conseguido ter, porque tinha essa dificuldade de se aproximar dela. É, Depois que eu consegui me aproximar, ver como ela fazia atividade, como ela pensava em relação às resoluções, o que ela sentia, eu comecei a ter mais percepções sobre as necessidades de adaptação dela. Então, eu comecei a levar mais para a coordenadora sobre questões que eu percebia que eram necessidades da criança e que não estavam ocorrendo. Aí eu lembro que eu ouvia muito, né? Eu não vou revelar o nome da pessoa, mas é uma pessoa que eu gosto muito, uma profissional que eu admiro muito, com toda certeza fez muita diferença na minha carreira profissional. Mas nesse primeiro momento, né, ela falou pra mim, Josi, veja bem, você é estagiária. A professora, ela tem domínio disso. Então, aqui nesse momento, a gente vai considerar o que a professora tá fazendo. E eu ficava, não, gente, isso tá errado, não tá certo. O que é que eu fiz? Eu vou mostrar pra vocês. Lembram o caderninho que eu falei que eu fazia anotação, né? Então, eu fui na biblioteca da escola e eu peguei um livro para me respaldar sobre o porquê que eu achava que a criança necessitava, sim, de suporte. Inicialmente, o que eu ouvia era, Josi, mas veja bem, a dislexia, ela só altera a leitura e escrita. Se a gente lê para a criança, ela vai dar conta de tudo. E eu percebi que no caso dessa criança não era assim que funcionava. Tinha mais alguma coisa. Estava, sim, relacionado à leitura e escrita, mas não era tão simples assim. E eu fui lá na biblioteca da escola e procurei por um livro que falasse transtorno específico de aprendizagem. Eu vou mostrar uma foto das anotações que eu fiz para vocês. Então, gente, o que eu fiz com essas anotações? Eu voltei para a sala da coordenadora, falei das características da criança e que, segundo, né, aquele estudo e aquele livro ali, que inclusive é um livro maravilhoso, o nome é Transtornos e Dificuldade de Aprendizagem, que é da Cimaia Freitas. Eu falei para ela que, segundo aquela autora, aqueles estudos, não poderiam cobrar da criança aquilo que estava sendo cobrado, porque era algo que ela ainda não dava conta. Aqueles tópicos que eu fiz não foi um resumo do livro, tá? Foi tudo que eu vi no livro que batia de característica com a criança. Para mim, né, eu acho que outros profissionais de apoio, né, ou tutores que acompanham crianças vão se identificar bastante, mas era bastante sofrido ver a criança sofrendo. Então eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa. E tudo que eu percebi no livro que batia com o sintoma dela, eu grifei. E eu mostrei pra ela que aquilo não dava pra ser. Eu lembro bem que ela ficou bem assustada, mas assustada positivamente, né? No sentido de que ela não esperava que eu fosse fazer isso, mas que ao mesmo tempo ela gostou muito da minha atitude, né? E ela considerou as ponderações que eu levei, né? Porque eram ponderações pautadas em estudos, pautadas na ciência. E aí a gente começou a se aprofundar um pouquinho no caso dessa criança, né? Começaram a aceitar mais as questões que eu levava. Tanto é que quando eu finalizei a tutoria dessa criança, ela terminou sendo outra criança. Chegaram a me chamar, né, um dos coordenadores da escola no final do ano e perguntar como eu consegui fazer o que eu fiz com a criança, porque ela não era mais a mesma. Ela conversava, ela era aberta, ela aceitava, ela estava fazendo tentativas de ter amigos. Claro que ela ainda trazia uma carga emocional bem grande, né? Mas já não era a mesma criança inicialmente, que não falava com ninguém, não mostrava o caderno para ninguém, não deixava a gente ver a atividade dela, não deixava a gente auxiliar ela, porque ela não queria que a gente visse que ela não escrevia corretamente. Infinitamente, assim, outra criança. E eu acho, né, que quando ele perguntou como eu fiz, eu não consegui responder ele com detalhes, mas hoje, com a percepção que eu tenho, com a experiência que eu já tenho hoje, com os estudos que eu tenho, com toda certeza foi respeitando o tempo dela, foi trabalhando com metas, uma coisa de cada vez. Eu não ia conseguir acessar a área de aprendizagem dela se eu não conseguisse quebrar o trauma em relação ao professor, o trauma em relação à aprendizagem. Se eu não desse para ela um afeto que ela ainda não tinha encontrado, se eu não fosse para ela um porto de segurança para que ela acreditasse em mim e nela mesma. Então, eu acho que essa foi a etapa inicial.
Essa foi a etapa inicial para eu conseguir o que eu gostaria como objetivo final, que era ajudá-la a se desenvolver na área acadêmica e de aprendizagem. Então essas coisas elas não andam separadas, elas andam juntas. Mas o conhecimento, ele também é muito importante, porque ela era uma criança que se eu quebrasse toda, né, essa frustração dela, conseguisse me aproximar, mas ainda assim eu não identificasse as dificuldades de leitura e escrita que ela tivesse, e mesmo ela confiando em mim, eu tentasse ensinar ela de um jeito que não daria certo, eu poderia potencializar ainda mais esse trauma, no sentido de, agora que você é uma pessoa que eu confio, você vai fazer aquilo que todo mundo fez. Eu não posso confiar em ninguém. Provavelmente ela iria se retrair de novo e ter um trauma ainda maior em relação a isso. Então essas coisas elas caminham juntos, sabe? Eu vou até mostrar para vocês aqui uma foto das anotações iniciais e de algumas anotações finais que eu fiz. Então aqui, ó, sobre o neurodesenvolvimento, foi uma das primeiras coisas, a parte física, cognitivo, psicossocial, sistema nervoso, início de linguagem, os transtornos do neurodesenvolvimento. Isso aqui foi tudo em palestra que eu ia e eu ficava compenetrada nas palestras porque eu achava a coisa mais interessante do mundo. Então, gente, muitas coisas a gente realmente não tem na formação inicial, na pedagogia ou até mesmo na pós-graduação. Muita coisa eu não aprendi nem na pós-graduação. Foi dessa forma, fazendo buscas. E foi a partir desse caso, né? Eu já estava com um pezinho, né, na área da inclusão das pessoas, crianças e adolescentes neuroatípicos, né? Eu já estava com um pezinho lá, tanto é que eu já estava no trabalho de tutoria. Mas eu acho que foi aqui nesse caso que eu tive um cliquezinho e muita vontade de estudar mais sobre. Eu sempre falo que o autismo ele também é muito complexo e a gente precisa muito falar sobre autismo, sobre as especificidades de cada um, a individualidade, mas a gente quase não escuta a necessidade de falar sobre o transtorno específico de aprendizagem, que muitas vezes, inclusive, são as pessoas na internet que são chamadas muitas vezes de burras, né? Eu falo que essa onda de memes que falam que para você conseguir namorar você tem que pelo menos saber escrever, é uma condição bem difícil para quem tem dislexia. E por isso eu coloco mais uma vez que não é legal os julgamentos, né? A gente nunca sabe o que o outro tá passando, a gente nunca sabe o que o outro tem, a gente nunca sabe se o outro tem ou não um diagnóstico, e irrelevante disso, o melhor é a gente respeitar o que aquela pessoa faz, o que ela passa, as dificuldades dela, porque transtornos não estão escritos na testa, né? Quem tem uma dislexia não está escrito na testa dela que ela tem dislexia. Quem tem um autismo não está escrito na testa. E assim com todos eles. Mas os transtornos específicos de aprendizagem, as crianças ou os adultos sempre foram rotulados como menos capazes, menos competentes e burros mesmo, né? Eles escutaram muito esse termo na infância. Principalmente os adultos já, que na época não se tinha diagnóstico. Então, a gente boicota muito o potencial e as capacidades dessas pessoas por não ter conhecimento sobre. Eu vou mostrar até pra vocês aqui como não é mentira minha, gente. Eu parei a bagunça pra vir falar pra vocês isso. Olha lá, tava limpando minha mesa, meus livrinhos aqui, alguns livros que eu tava lendo mais recentemente, e parei pra falar com vocês. Mas eu achei interessante, né, relembrar o início, a história, a trajetória. Eu acho que eu não cheguei aqui somente pela parte financeira da profissão, e não que ela não seja importante, ela é muito importante, né? Todo mundo trabalha para receber, porque todo mundo precisa de dinheiro, mas foi um caminho que eu segui muito por ter a percepção do quanto ele pode mudar, né? Pessoas, pode mudar a sociedade e tantas outras coisas que eu considero bastante importante, e também para deixar um pouquinho como inspiração, porque tem muito profissional que tem essa vontade, mas não sabe como fazer, não sabe como lidar.
O conhecimento nem sempre em relação a isso ele está livre se você não souber onde pesquisar, como pesquisar. Eu vou até deixar aqui como indicação esse livro para quem quiser interesse, tiver interesse, esse livro inicialmente que eu li, que ele é bem legal.